Já voltarei a ser, doutor Freire, também a questão que eu coloco é, 3 acordos depois, não temos paz em termos afetivos. Se tivéssemos de dizer aos nossos filhos, vamos perguntar, todos nós temos filhos aqui já com idade considerável, pai, por que assinaram o acordo em 92, outro em 2014, outro em 2019, e ainda assim continuam a morrer pessoas? Qual é a razão objetiva? E há uma nova guerra como se não bastasse agora. Os acordos, eles têm valor do ponto de vista, um filósofo alemão, que o nome agora não me aparece, mas depois, logo que me aparecer, eu vou dizer. Os acordos devem respeitar 2 questões muito importantes. O acordo, quando é estratégico, do ponto de vista, uma espécie de militar, é ver no adversário os seus erros para poder vencer. Mas é acordo que pode-se dizer isso de acordo não estratégico, mas um acordo comunicativo. Fala isso do agir comunicativo. Mas deixa-me dizer, nós temos 2 guerras, só para distinguir um pouco. Temos guerra no norte e guerra no centro. São 2 guerras bastante diferentes do ponto de vista de causa e origem. No norte, podemos dizer até agora, estamos já bastante seguros que se trata de movimento jihadista, movimento de, portanto, islâmico. Que encontrou amparo. Que encontrou amparo dentro do nosso país. Mas aqui, na questão do norte, nós podemos dizer até com toda certeza que não se trata mais e nunca nem de falhas nossas como moçambicanos, nem de governação de Moçambique, nem dos partidos políticos. Estes movimentos, existem muitos movimentos de cariz religioso, extremistas islâmicos, que terrorizam todo o mundo. São mais de 100 movimentos. Mudam de nome. São jihadistas, são Irmandade Muçulmana, são Boko Haram, têm todos estes nomes. O que é que eles pretendem, do ponto de vista corânico, é pretender voltar a uma governação teocrática, aquela medieval, em que, um pouco inspirado numa interpretação teológica do Corão, verdadeiramente extrema, para impor aquilo que chamam de Sharia. A Sharia seria que as pessoas vivessem, fossem governados sob uma lei corânica ortodoxa, que seguisse exatamente como vai o Corão, por exemplo, robô corta-braço, quer dizer, um pouco, uma coisa bastante... Esta é uma guerra. Escolheram o nosso país e porque é que agora encontraram um terreno fértil no nosso país? No nosso país, naturalmente, encontraram terreno fértil. Eles encontram sempre terreno fértil, mas a coisa mais importante é que, mesmo lá onde o terreno não é bastante fértil, eles conseguem se instalar e desestabilizar. Este facto é também importante vermos em quantos países eles estão. O que eles pretendem é tornar todos muçulmanos e possam viver a teocracia deste modo. Mas agora, voltando para nós, depois a questão, acho que vamos falar a questão do norte particularmente, como é que podemos todos nós moçambicanos reunirmos-nos para darmos força. Podemos voltar para o centro, que é, digamos... Voltando para o centro, enquanto que o norte é uma guerra de cariz ou matriz religiosa extremista que terroriza o povo, no centro é uma guerra de tipo político-militar, político-social. Agora, do ponto de vista científico, nós aprendemos, estudamos em vários livros, Karl Marx fala de que as origens das guerras, dos conflitos sociais, partem da questão da exclusão social. Quando está um grupo no poder e exclui outro grupo, antes ou depois há de haver sempre algum conflito. Este é um ponto. Outro ponto, tem um jurista, filósofo jurista, que é Norberto Bobbio. Ele fala de um triangular relações, onde, para haver a paz, é fundamental que haja. A paz depende de outros 2 fatores, que é o fator da democracia e o fator dos direitos humanos. Um país que não observa os direitos humanos pode, portanto, explodir a guerra. Um país que não é democrático pode, portanto, arrebentar a guerra. Agora, vamos sair da abstração. No caso do nosso país. No caso do nosso país, concretamente,
porque vamos ser da abstração e muito obrigado. Nós em Moçambique vivemos a questão da exclusão social é muito concreta. Quero dizer que nós vivemos a Primeira República onde se instalou a ideologia marxista-leninista. A ideologia marxista-leninista, o Estado se reduz ao partido. E quando passamos para a Segunda República, nós fizemos as nossas eleições, não houve uma cultura da democracia, porque a democracia parte do pressuposto de que as pessoas tenham a cultura da democracia. Agora, não existindo a cultura de democracia, nós sabemos também que houve uma grande pressão a nível internacional para haver esta paz, uma grande pressão porque o muro de Berlim caiu, porque os países comunistas não tinham mais amparo nos países do leste, começaram, portanto, a aproximar-se ao Ocidente. E o Ocidente, a condição foi, vocês ficam democráticos, ficam vocês pluralistas, façam partidos e então democracia. Portanto, é uma democracia da mesa, não é uma democracia... Não é uma democracia porque nós estamos convencidos de que temos que viver um pluralismo político. Só para uma questão bastante séria. Em 2002, o presidente Armando Guebuza, que é um dos grandes presidentes moçambicanos, o que é que nós temos? E temos isto até agora. A instituição das células partidárias dentro da instituição do Estado. Quer dizer, o partido Frelimo coloca em todas as instituições do Estado as células do partido. E isso já não é permitido ao outro partido. Essa já é uma exclusão bastante concreta. Nós estamos a falar do Estado. Para exercer as funções, não é que o cargo sempre significou a inclusão. Quando começa, seja Estados Unidos ou África do Sul, a ANC lutou exatamente para poder inserir-se dentro do quadro decisório do país. Em Moçambique, diga-me, Dr. Jeremias, em qual distrito um diretor nacional é de qualquer partido ou que não seja da Frelimo? Quero dizer que a condição sine qua non seja baseada no facto de que tu tenhas primeiro não a identidade de moçambicanidade para a construção de um Estado de direito e democrático, mas que a primeira identidade possa ser o cartão vermelho, é um exemplo bastante claro. Portanto, a exclusão é esta quando nós fazemos com que haja uma hegemonia de um partido, onde o partido, em Moçambique, há um filósofo que eu gosto muito dele, Karl Popper. A democracia desaparece quando existe a hegemonia de um partido, de uma etnia, de uma pessoa. Quero dizer que todas as pessoas devem agir dentro do espaço da nação com limites. Nós perguntamos quais são os limites da Frelimo. A Frelimo pode de tudo em Moçambique. Quais são os limites? Então voltamos ao pressuposto da não divisão, separação dos poderes dentro do Estado. Já começar pela acumulação excessiva do poder do Presidente da República. Portanto, nós, quando tivermos limitado, houver limite, porque a democracia nasce do pressuposto segundo o qual os poderes de qualquer um devem ser limitados. Quando os poderes não são limitados, então nós exacerbamos e nós passamos dos limites e a questão de abusar do poder é muito simples. Então, agora, quando fala da inclusão, está a referir-se à nomeação das pessoas dos outros partidos? Não necessariamente. O que é que nós pretendemos num país de Estado democrático de direito é que haja instituições fortes. Hoje o presidente Guebuza se lamentou da Procuradoria-Geral da República. Por quê? A intromissão na política quer dizer que os magistrados já não são livres de politiquices de política geral. Quer dizer que deve haver nitidamente a separação nítida dos poderes para que as instituições, primeiro, possam agir de maneira independente e autônoma. Isso vai implicar que as instituições, elas mesmas, vão ser fortes. A Procuradoria-Geral da República, temos pessoas muito competentes lá, mas têm mãos atadas. Nós temos, por exemplo, o facto também do presidente estar a nomear todas as pessoas. Portanto, tudo isto concorre para uma determinada exclusão. Então, a outra exclusão ainda é o facto de que as Forças Armadas, a polícia, estar a obedecer 100% e de maneira cega a qualquer comando que lhe provém. Se é para roubar voto, rouba voto tranquilamente. Se é para... Portanto, eu estou a dizer que eu estou numa teoria um pouco marxista, no sentido de que a exclusão social nasce e traz muitos conflitos, enquanto a inclusão,
O próprio Presidente da República, quem é secretário do Estado? Estamos a falar de secretários do Estado. Secretário do Estado. Quem é secretário do Estado que é do MDM? Então, todos os secretários do Estado precisam professar uma determinada religiosidade. Penso que foi claro o seu pensamento. Eu queria insistir na comparação. Porque esses problemas todos estamos... Portanto, a sua tese também, pelo que percebi, está alinhada com aquilo que o doutor... Está alinhada, mas também é muito diferente. Porque eu não acho que o poder judiciário esteja mais livre em Angola ou na Guiné-Bissau do que em Moçambique. Portanto, eu estou convencido que nos demais problemas dos nossos estados, dos PALOPs, somos parecidos. Onde, efetivamente, é uma diferença. Porque nós não podemos ter problemas de dizer que não, a inclusão e nomeação, sim, de pessoas. Não há outro tipo de inclusão que não seja através de pessoas. Portanto, as pessoas têm que ter a certeza de que, independentemente ao partido, não é? Pode, efetivamente, exercer qualquer cargo, pode, efetivamente, abrir uma empresa e essa empresa não ser travada, como alguém disse, que olha, é difícil ter licença e se tiver vai ser travado. Portanto, nós temos que aceitar que em Angola, por exemplo, existe inclusão econômica, não é? Da parte da oposição, existe a inclusão política no sentido de que, de fato, exercem poder pessoas de outros partidos. Eu não sei tanto. Há muitos angolanos que vêm ao nosso programa porque é visto em Angola. Exatamente. Tenho recebido muitas mensagens de angolanos que nos dizem vocês estão a olhar para a nossa realidade à distância. Não estou a dizer... Eu uma vez também encontrei angolanos... que aquele sistema é o melhor. É por isso que eu comecei por reconhecer todos os problemas de corrupção, de nepotismo, não é? De má governação existem, são iguais. Mas, de fato, a gente percebe que na Guiné, portanto, o país também passa por guerra, Angola também que passou por guerra. O que nós temos... Se calhar nos abstraímos dos outros e olhamos para a nossa realidade. Mas quando queremos comparar, há ali nuances que não permitem a comparação. Nós não temos outra forma de conhecimento a não ser, de fato, através de aproximações, de associações. Eu estou convencido que o grande problema é Moçambique. Isso eu digo tranquilamente que não é só o problema de que é Frelimo, não. Nós temos a tendência de viver em equipas, não é? Que onde está aquele grupo é só aquele grupo. Nós temos que ter a capacidade efetiva de inclusão. É verdade que o governo, que a Frelimo, por a sua história, pelo poder que acumula, tem mais responsabilidade, mas eu estou convencido que enquanto nós... Curiosamente, o Presidente da República, o atual Presidente da República, tem mais falar, uma das palavras que mais insistentemente é falado é a inclusão. É o discurso de inclusão, mas se você for a ver na prática, não é? Há de ver que nós não temos falta. Parece-me que precisamos dar sinais. Não estou a dizer que, feito isto, no dia seguinte, vamos ver em abraço, em sorriso, em paz. Mas temos que ver aquilo que dizia Obama uma vez em relação a Cuba, que, olha, se nós vivemos essas guerras todas, e vemos que, em relação aos outros países, temos tudo igual. A única diferença aqui, se calhar chegou o momento de pensar de outra maneira, de experimentar outras estratégias, outras formas de estar na política, na economia, na sociedade. Portanto, eu acredito piamente que o fato de vivermos em equipas, o fato de dizer que só devem comer 10... É a tal ausência de inclusão na prática. Deixa-me só ir aqui ao Felício Silvia. Bem, é um dado que foi aqui trazido que penso que vale a pena futuramente começarmos a debater isto, que é a redução dos poderes do Presidente da República. É um debate que vem sendo levantado e acho que podemos prosseguir com este debate, se bem que nós achamos que é necessário que haja essa redução. Mas o nosso sistema político, a forma como os grupos chegam ao poder, também podem dar a esta questão da nomeação das pessoas com as quais nós fomos ao poder. O partido apresenta um manifesto eleitoral, que é sufragado pelos eleitores. E este partido depois transforma este manifesto eleitoral em programa de governação.
E este programa é de um partido. Para o cumprimento deste programa, é preciso que o mesmo partido indique pessoas que vão garantir o cumprimento do programa, porque são promessas que foram feitas às populações. Eu acho que é uma das questões que nós temos que ver. E nós estamos aqui a falar do Acordo Geral de Paz. Eu falei que, na altura, houve um caderno de reivindicações daquilo que eram as aspirações do outro grupo que precisava que passasse a ser a forma de viver em Moçambique. Se estamos recordados, colegas, nós falamos aqui num outro programa que quando foi assinado o Acordo Geral de Paz, foram indicadas algumas pessoas provenientes da Renamo para ocuparem cargos, até administradores de alguns distritos, mas foi a própria Renamo que depois achou que não. Mas quais essas pessoas... os nomes dessas pessoas eu penso que... Eu penso dar que... nome só, dizer que foi o fulano, só para esclarecer a opinião pública, porque estamos a falar de entes que efetivamente não são... Os moçambicanos que vêm acompanhando a história do país, os moçambicanos que vêm acompanhando a história do país sabem muito bem. Mas você que é analista, e de outra vez, conhece nós demos exemplos aqui, demos exemplos de nomes. Mas para todos os efeitos... Então, eu acho que é preciso, a inclusão não pode ser apenas vontade da Frelimo. Tem que haver vontade também por parte dos outros partidos políticos. O doutor Ronguano sabe muito bem do que eu estou a falar. Mas isso que eu estou a dizer. Então, quando não há vontade... É que nós cultivamos uma questão que não é boa. Tudo que está mal é com a Frelimo. Mas quando está bom, nós exigimos a partilha. Mas por que nós não vamos à frente na solução dos problemas? Essa questão da paz a que eu me refiro, eu disse claramente aqui que, por acaso, agora até não interessam as causas, apesar de que não estavam muito bem claras as causas que levaram a esta noite dos 16 anos. Tivemos uma guerra que violentou os moçambicanos, destruiu o tecido social, destruiu a economia do país. E depois nós voltamos a reivindicar que nós queremos inclusão. Qual é a inclusão que nós estamos a exigir? Eu dizia claramente que nós podemos, na verdade, revisitar a lei. Dizia aqui muito bem o colega a questão do excesso de poderes por parte do Presidente da República. O problema é que os colegas têm que olhar para a democracia como um processo dinâmico. O que nós vivíamos em 94 é diferente do que vivemos em 99. Em 2004, sim. É verdade. Estamos a crescer. E nós temos que ver que este mesmo crescimento é acompanhado de melhoramento em termos de relacionamento entre partidos políticos. Mas a questão que eu queria colocar assim, quais são os fatores determinantes para nós termos paz? Para que esta fonte de conflitos, se há conflitos, é que existe uma fonte de conflitos. Para que esta fonte deixe de existir. Quais são os fatores determinantes? Mesmo quando se fala da questão do extremismo... Posso começar? O que é que são, na sua opinião, os fatores determinantes para nós não termos mais conflitos neste país? Eu, como queria dizer, eu não tenho um conhecimento que a fórmula é esta, não é? Mas pelo menos... Agora, a opinião que eu tenho é que mesmo quando se fala do extremismo islâmico, olhando para a Guiné, tem muito mais muçulmanos, então, se fosse questões de religião. Se olhas para a Tanzânia, tem muito mais muçulmanos. Portanto, parece-me que o problema não tem a ver com o extremismo islâmico, tanto que o Islão é uma religião de paz, de amor. Portanto, parece-me que temos que olhar do ponto de vista comparativo para vermos o que é que os outros países têm e o que é que Moçambique tem de diferente, qual é a diferença específica. E se calhar aí estará a razão dos nossos... Por exemplo, o nascimento, aquele de Angola, estou voltando para o exemplo angolano, se bem que não é o melhor, mas disse uma coisa, que muitas vezes, quando você exclui um partido em África, também estás a excluir uma tribo. E nós vivemos muito tempo em que, efetivamente, havia quase que uma confusão entre ser de oposição e centro-norte. Portanto, temos que reconhecer que vamos colocar na outra perspectiva, na sua opinião, se tivesse que elencar os fatores, os drivers da paz... Para mim, sem dúvida, é a inclusão, a ideia de que, para aceder a um cargo, tens que pertencer a um único grupo político. Se não for deste grupo, tem que ser mesmo através da lei, através... Quer dizer, mas não há um reconhecimento, não é? Portanto, nós já tivemos em Moçambique, por exemplo, a nível dos municípios, experiências, efetivamente, em que nomeou-se pessoas de uma forma diferenciada dos partidos políticos. Mas nós nunca tivemos essa experiência a nível da governação. Por isso, estou a dizer assim, o que nós, se calhar, temos que fazer agora é um experimento, dizer assim, todas as nossas tentativas têm falhado.
os problemas que existem com outros países africanos são os mesmos, mas a única coisa que é específica de Moçambique é que, efetivamente, para você assumir um cargo, para ter uma promoção, para ter uma inclusão econômica, tem que pertencer a um único grupo. Então, parece-me que este problema tem que ser resolvido. Está claro essa ideia. Feliz Silvia, quais são os drivers, na sua opinião, que são determinantes para termos paz? O que é preciso que reunamos como um Estado para termos paz? Eu penso que o diálogo permanente tem que prevalecer. E é isto que tem vindo a ser promovido pelo Presidente da República. Eu não gostaria que nós chegássemos ao extremo de assumir que a paz é a tranquilidade absoluta. Senão nós até podemos arriscar a dizer que nenhum país tem paz. Em todos os países nós temos manifestações, temos levantamentos populares. Pois, mas aqui temos guerra. Temos atos de terrorismo. Mas aqui temos guerra. Nós não podemos desvalorizar o facto do país ter ficado 16 anos em guerra e ter chegado a um acordo de paz. E esta paz nós vivemos aqui em Moçambique. Sim, mas a questão que eu coloco é essa. Nós vivemos paz intermitente. E daí que a pergunta que eu faço é: quais são os fatores que são determinantes, na sua opinião, para que esta paz seja mais efetiva? Eu penso que é isto que está a acontecer, que é a integração das forças residuais da Renam. Porque são essas forças que de tempos em tempos são usadas para destabilizar o país. E esta questão do diálogo também é extremamente importante. Que tem que prevalecer o diálogo, a pacificação, e todos nós moçambicanos temos que nos unir em defesa da paz. Nós não podemos achar que não devemos ter paz, porque eu, como membro do MDM, membro da Renam, não estou na governação. Eu penso que este pensamento não é bom para a paz. É preciso que nós promovamos a paz. Isso é muito importante, meu amigo. É por isso que nós dissemos muitas vezes, que a Renam sempre usou o seu braço armado como um backup. Se eu não chego ao poder, vou destruir o país, vou desestabilizar o país. Quais são os fatores que acha que são determinantes para termos paz? Olha, eu tenho pontos bastante claros e sempre procurei rebater estes pontos. Vamos lá, rapidamente, queremos ir para o intervalo. Exato. O primeiro ponto é despartidarizarmos este Estado. Quer dizer que o Estado não pertence a um partido. Ou melhor, o partido não se sente dono do Estado. Este é o primeiro ponto. Ponto 2. Uma reforma constitucional onde se reduzem a acumulação excessiva de poderes do Presidente da República, que sendo ele também presidente do partido, nomeia os magistrados e todos os membros do governo. Quer dizer, ele é presidente do governo, presidente do Estado e presidente do seu partido, e praticamente todos os poderes estão nas suas mãos. Os 3 poderes não podem ser separados quando estão nas mesmas mãos. Este é o segundo ponto. O terceiro ponto, lutarmos para efetivamente criarmos um Estado democrático. O que quer dizer o Estado democrático? Onde a maioria, onde as pessoas tenham vozes suficientes. Isso não é só na Frelimo, não é só em Moçambique, nos partidos Frelimo, nos partidos políticos também. Dentro dos partidos políticos, sejam eles da oposição ou não, eles precisam criar uma democraticidade que possam ouvir, a partir da base, todas as pessoas, onde no lugar das nomeações dentro dos partidos políticos, possam ser eleitas as pessoas. Portanto, são 3 pontos bastante claros. Por quê? O que é que nós temos em Moçambique? Isso nos leva muito facilmente à guerra. E uma questão que podemos comparar, análoga, é o caso de Cabo Verde. É difícil Cabo Verde cair numa guerra. Por quê? Porque Cabo Verde tem uma constituição bastante semelhante ao como de Portugal. E o presidente Chissano, na altura, e mesmo isso também foi um dos pacotes nos acordos de paz nos anos 90, a Renamo no início também não apoiou a ideia. Quer dizer, nós temos um tipo de presidencialismo anômalo em que tudo depende de uma pessoa, dependendo de uma pessoa, naturalmente depende de um partido, dependendo do partido, portanto, depende, e há uma fusão muito confusa, digamos, uma fusão confusa entre o Estado e o partido. Quando isto desaparecer, nós vamos começar a ter instituições bastante fortes. Muito bem. Agora, já está claro que temos que ir ao intervalo, vamos ter que, temos outros temas ainda para discutir. Este tema vamos ter ocasião. Perder a democraticidade quando existe a hegemonia
de uma só força que ultrapassa os limites de ação e não há aquilo que se chama de check and balance, onde nós travamos, dizer que não, aqui está travado. Muito bem, já está claro. Portanto, já está claro, Dr. Alberto Freire. Vamos ao intervalo, vamos voltar à segunda parte, porque temos compromissos comerciais. Voltamos já. Quer estar sempre informado? A atualidade do país e do mundo está a um clique de distância. Assine já o jornal O País em formato digital. Leia todas as notícias no seu computador ou dispositivo móvel. Baixe o aplicativo O País Digital e receba notificações. Estar informado é agora mais fácil, cômodo e rápido. Saiba mais em www.opais.co.mz. O País, a verdade como notícia. Tarde informativa. De segunda a sexta-feira, Isabel Manhissa atualiza-o com notícias nacionais e internacionais. Das 15 às 17 horas, na STV Notícias. Injustiças sociais, preconceitos, a luta pela igualdade de género, vozes silenciadas em guerras não esquecidas, o desafio da vida numa série de documentários. A não perder aqui. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um país sem história é um país sem futuro. Estamos já na segunda parte deste Pontos de Vista. Vamos avançar. O antigo Presidente da República, Armando Guebuza, voltou à carga depois da intervenção que tinha feito na última semana no Conselho de Estado. Desta vez, numa entrevista que concedeu a uma televisão privada aqui da Praça, diz que o Governo não está a utilizar toda a capacidade interna ociosa para resolver o conflito de Cabo Delgado. Temos estudos internos de académicos moçambicanos a que nós estamos a dar importância. Temos altos oficiais militares com experiência, incluindo da RENAMO, experiência essa que nós estamos a usar. Pode depender-se numa conclusão breve, que o antigo Presidente Armando Guebuza advoga a não solicitação de ajuda externa, pelo menos quando diz que temos toda a capacidade interna. Isto quando ainda hoje a nossa Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação confirmou então esperar uma resposta da União Europeia a um pedido de ajuda em logística e formação para as nossas forças de defesa e segurança, que, segundo disse João Kamakamu, não estão habilitadas para o tipo de luta que implica o terrorismo. Vou começar pelo Dr. Alberto Freire, já tinha mexido um pouco o assunto de Cabo Delgado. Qual é o alcance das palavras do antigo Presidente Armando Guebuza, na sua opinião? O Presidente Guebuza é um presidente moçambicano e as suas palavras têm um poder, têm uma força, não é um cidadão, entre aspas, qualquer, se podemos usar este termo. Em parte ele tem razão e em parte também preciso avaliar o peso das suas palavras. No que diz respeito particularmente à questão... Em que é que acha que ele tem razão? Bom, ele tem razão no sentido de que devem ser usadas todas as forças
materiais e espirituais e humanas, quer dizer, capital humano, incluindo o da Renamo, para unirmos todos nós moçambicanos para fazermos frente a um inimigo comum que está a atacar a nossa soberania, as nossas futuras e presente riqueza de Moçambique, e que todos nós estamos, portanto, preocupados. Tem razão que é preciso fazer o uso de tudo aquilo que nós temos. E parece não estarmos a usar adequadamente. Tem razão? Tem um pouco razão. Quer dizer, alguma razão tem neste sentido. Agora, não teria tanto razão, é sempre difícil julgar a um estadista como o Guebuza, bastante inteligente. O que eu teria aqui tido presente é o facto de que se trata de uma guerra e que nós temos que identificar que esta guerra tem uma origem e uma fundamentação e uma pretensão, embora eles não se façam vivo, não mostrem as caras, eles têm uma pretensão islâmica. Isto é fora de dúvida até aqui. Mas o que nós pretendemos é que qualquer país, incluindo aqueles países mais potentes, estamos a falar da Nigéria, no caso de África, estamos a falar de Camarões, no caso de África, estamos a falar do Mali, estamos a falar de todos os outros países, que estes também precisam de ajuda, incluindo os Estados Unidos, para lutar contra os mujahidines de Afeganistão e os outros precisaram de ajuda. Portanto, para o caso de Moçambique, é verdade que nós podemos nos orgulhar do que nós temos, mas temos necessariamente que termos um apoio externo. O presidente Chissano disse uma coisa que é muito importante. Nós temos que aceitar qualquer apoio externo, mas estando também muito atento, porque qualquer apoio, eu quando estudei as relações internacionais, estudei de que qualquer país que entra numa ação, entra na ação tendo interesse seu particular. Portanto, ao aceitarmos ajudas externas, temos que estar atentos ao que eles pretendem do nosso país. Mas neste momento, o nosso país não está tão bem colocado para resolver isoladamente os problemas do Norte. E vamos precisar de ajuda, mas temos que discernir com inteligência e capacidade suficiente de quem possa ser verdadeiramente um amigo, porque o amigo nas questões relacionais de cooperação não existe na totalidade. Portanto, é fundamental que de facto haja um apoio externo. E faço também minhas as palavras de Guebuza, do presidente Guebuza, o facto que temos que usar até a última gota todos os recursos que nós temos e usar adequadamente estes recursos. E a ajuda externa vai ser importante neste sentido. Eu não acompanhei toda a entrevista, talvez tenha outros fatores, mas tenho a dizer que, ponto 1, vamos, todos nós como moçambicanos, nos unir, porque o inimigo é comum. Aqui não se trata de MDM, Partido Frelimo, Renamo. Não, temos um inimigo comum. Temos uma nação e esta soberania. E, portanto, temos que unirmos-nos como moçambicanos e atacar com veemência e uma determinação para defender, portanto, o nosso país. Feliz Silvia.